Fala pessoal, Fábio da Bosa Treinamentos e neste vídeo temos mais um quiz online. Vamos falar hoje sobre segurança digital. Como nos outros quizzes, são 25 questões de múltipla escolha. Você pode pausar ou esperar um intervalo entre cada uma delas, responder e na sequência ver a resposta e aí verifique quantas você conseguiu acertar e deixe nos comentários aqui embaixo. Então, sem mais delongas, vamos ao quiz. Um ataque de força bruta é um ataque que tenta adivinhar senhas através de tentativas repetidas. Daí o nome força bruta. Questão 2. O que é um firewall? Um firewall é um dispositivo que filtra e monitora tráfego de rede, podendo ser software ou um hardware dedicado para isso. O que é engenharia social? Engenharia social é um tipo de ataque que faz uma manipulação psicológica nas pessoas para obter informações confidenciais, como, por exemplo, senhas e dados de acesso a um servidor, por exemplo. O que é um ataque de phishing? Um ataque de phishing é um tipo de ataque que envia e-mails falsos para roubar informações pessoais, geralmente fazendo você acreditar que se trata de um e-mail legítimo e te levando a clicar em algum link que pode, por exemplo, baixar e instalar na sua máquina um malware ou te levando para uma página falsa, por exemplo. O que é um hacker ético? Bem, em segurança da informação, a gente pode chamar de hacker ético um profissional de segurança que realiza testes que são autorizados em sistemas e redes dentro das empresas. Qual é o objetivo principal de um ataque de negação de serviço, também conhecido como Denial of Service ou DOS? Esse tipo de ataque tem como objetivo desativar um sistema ou rede, tornando-o inacessível. Pode ser um sistema dentro de uma empresa ou um sistema online, e muitos casos de Denial of Service já ocorreram no passado. O que é um ransomware? Um ransomware é um tipo de ataque que criptografa os dados da máquina de um usuário e exige um resgate para desbloquear esses dados. Daí, ransomware. Ransom significa resgate em inglês. Qual é a principal diferença entre criptografia simétrica e criptografia assimétrica? A diferença é que a criptografia simétrica utiliza uma única chave para criptografar e descriptografar os dados, ao passo que a assimétrica utiliza um par de chaves. Uma chave criptografa e outra descriptografa os dados. Qual é o objetivo da criptografia de dados em si?
A criptografia de dados serve para proteger os dados contra acessos não autorizados. Qual tipo de algoritmo é o mais empregado atualmente para realizar assinaturas digitais em transações de criptomoedas como, por exemplo, o Bitcoin? O tipo de algoritmo é o ECDSA, ou seja, algoritmo de curva elíptica. Esse algoritmo é frequentemente usado para assinaturas digitais em criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum, e também em outras aplicações, como criptografia unidirecional de e-mails, dados e software em geral. Qual das seguintes afirmações é verdadeira sobre vírus de computador? Os vírus de computador são programas que se replicam automaticamente sem intervenção do usuário. Qual dos seguintes softwares é usado para direcionar e controlar o tráfego de rede entre um cliente e um servidor, remoto ou local? Para realizar esse controle, a gente utiliza um sistema chamado servidor proxy. O que é um cavalo de Troia ou um Trojan Horse? Um cavalo de Troia é um tipo de malware que se disfarça como se fosse um programa legítimo, enganando o usuário, levando-o a executar esse programa em sua máquina e aí causando danos. O que significa a sigla IDS/IPS? IDS e IPS significa Intrusion Detection System e Intrusion Prevention System, sistema de detecção de intrusão e sistema de prevenção de intrusão. Qual dos seguintes elementos é usado para monitorar e bloquear ataques de malware em tempo real? O sistema usado é um software antivírus, que bloqueia o ataque de malware durante a execução do sistema operacional e conforme você está utilizando sua máquina. Qual é a legislação brasileira atual que regula as atividades de tratamento de dados pessoais com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade dos cidadãos? A legislação é a LGPD, da qual falaremos em um vídeo bem especial que estou preparando aqui para o canal. O que é uma VPN? Rede virtual privada. Uma VPN é uma conexão segura que permite o acesso remoto a uma rede distinta. Por exemplo, da sua casa acessando a rede da empresa onde você trabalha e assim fazendo trabalho remoto. O que é criptografia de ponta a ponta? Criptografia de ponta a ponta é um tipo de criptografia de dados que criptografa os dados do ponto de origem ao ponto de destino sem que haja
possibilidade de intervenção intermediária, como, por exemplo, é a criptografia do WhatsApp. Ao entrar em um site, você errou sem querer o nome ao digitar o URL. Ainda assim, você foi direcionado para o site que queria visitar. Depois de sair do site, o sistema ficou instável, começou a não funcionar corretamente. Qual dos seguintes ataques pode ter ocorrido? O ataque que pode ter ocorrido chama-se typo-squatting, que é um tipo de ataque de engenharia social que visa os usuários que digitam incorretamente uma URL no navegador, em vez de usar o mecanismo de busca, por exemplo. E a ideia é enganar os usuários e fazê-los visitar sites maliciosos, que são cópias praticamente idênticas dos sites legítimos. Qual dos seguintes ataques consegue, mais ou menos, reverter o resultado de uma função de hash criptográfico? O tipo de ataque chama-se ataque com Rainbow Table. Uma Rainbow Table é um tipo de tabela que tem uma lista que classifica hashes e senhas que geraram esses hashes. Quando alguém consegue obter acesso aos hashes de senha, pode montar uma Rainbow Table e assim obter a senha real. Dessa forma, o invasor não precisa tentar descobrir diretamente as senhas, ele simplesmente olha numa tabela o hash e localiza a senha que corresponde àquele hash. O que é um algoritmo de criptografia de chave pública? Este algoritmo é um algoritmo que utiliza um par de chaves para criptografar e descriptografar os dados, uma chave pública e uma chave privada, também chamado de criptografia assimétrica. Você recebeu uma OTP, One Time Password, ou senha de uso único, no seu telefone móvel, no seu smartphone, ao tentar se logar em um aplicativo na internet. Uma OTP é um exemplo do quê? Uma OTP é um exemplo de algo que você sabe. OTPs e senhas são exemplos de algo que a gente conhece, geralmente usados em autenticação, por exemplo, autenticação de 2 fatores. Já, por exemplo, uma leitura de retina, uma impressão digital é um exemplo de algo que você é, e um cartão de acesso é um exemplo de algo que você possui. Em que tipo de autenticação de rede sem fio o usuário não precisa saber a senha para se conectar? O tipo de autenticação é a autenticação WPS. O protocolo WPS troca credenciais, assim os usuários não precisam saber senha para se conectar utilizando essa tecnologia. Qual dos seguintes sistemas de criptografia para redes Wi-Fi emprega a cifra RC4, Reverse Cipher 4? O sistema de criptografia é o WEP, que é um sistema extremamente fraco que não deve mais ser utilizado em hipótese alguma, pois é facilmente quebrável. Última questão: que tipo de programa pode ser instalado em um sistema, permitindo registrar tudo que os usuários digitam dentro de um arquivo de texto, fazer o registro dentro de um arquivo de texto, e muitas vezes é usado de forma maliciosa? O tipo de programa chama-se Keylogger, que é um tipo de programinha que registra tudo que o
o usuário vai digitando no teclado, vai salvando tudo isso num arquivo de texto sem o usuário saber que isso está acontecendo. Depois alguém pode acessar esse arquivo de texto e ler e saber tudo que foi digitado por aquele usuário, incluindo informações confidenciais, senhas e tudo mais que você pode imaginar. E aí, gente? Como é que vocês se saíram? Foram bem? Acertaram muitas questões? Ficaram com dúvidas sobre algum dos tópicos que foram abordados nas questões? Escreva nos comentários aqui embaixo. Diga aí como é que você se saiu e quais questões suscitaram mais dúvidas. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!